Imagine isso, 1990. A China está no meio de uma das transformações econômicas mais dramáticas da história humana. As reformas de Deng Xiaoping estão remodelando toda uma civilização. Fábricas abrindo em todo lugar. Oportunidades para quem for corajoso o suficiente para aproveitá-las. Mas na cidade industrial de Baojing, na província de Hebei, há uma pequena empresa que ninguém quer. Ela tem 60 trabalhadores. Tem montanhas de dívidas. Seu líder anterior acabou de morrer em um acidente de carro. O governo local do município tem tentado encontrar alguém, qualquer pessoa, disposta a assumir. Eles estão oferecendo um contrato de gestão de 5 anos, sem garantia de salário, sem rede de segurança. Apenas uma fábrica quebrada e uma pilha de problemas. A maioria disse não. Uma pessoa disse sim. Seu nome era Wei Jianjun. Ele tinha 26 anos. Não tinha diploma universitário. Não tinha formação em engenharia automotiva. Antes desse momento, seu histórico de trabalho incluía trabalhar em uma fábrica de micromotor em Pequim, trabalhar em uma fábrica de tapetes e trabalhar em uma fábrica de bombas de água ao lado de seu pai. No seu tempo livre, dirigia um Lada, um dos poucos carros de propriedade privada em Baojing na época, e sonhava em se tornar piloto profissional de rally. Este não era um homem com um grande plano entregue por investidores ou pelo governo. Era um jovem de uma família trabalhadora que viu algo quebrado e acreditou que podia consertar. O que Wei Jianjun construiu ao longo das 3 décadas seguintes se tornaria o maior fabricante privado de SUVs da China. Uma empresa com 5 marcas distintas. Uma empresa que vende veículos em mais de 170 países. Uma empresa que eventualmente se sentaria à mesma mesa que a BMW. Seu patrimônio pessoal hoje é de 12 bilhões de dólares. Mas no dia em que entrou naquela fábrica em 1990, ele não tinha nada além de ambição e uma recusa absoluta em aceitar que as coisas não podiam melhorar. Esta é a história de Wei Jianjun. E começa não em uma sala de reuniões, não em uma universidade, mas em uma fábrica moribunda em uma cidade que ninguém fora da China jamais tinha ouvido falar. Se você é novo aqui, se inscreva e dê o seu joinha. Isso ajuda este canal mais do que você imagina. Você precisa voltar uma geração. Seu pai, Wei Dai, era um homem militar, depois de deixar o Exército Popular de Libertação. Wei Dai retornou à sua cidade natal de Baojing e fez o que muitos ex-soldados fizeram nessa era de reforma. Ele abriu um negócio. Construiu uma empresa de construção metálica, chamada Taihang Construction Equipment Factory, que também produzia peças para tubulações de água e sistemas de aquecimento. Era um negócio prático e sem glamour, mas era dele. Wei Jianjun cresceu vendo seu pai construir algo do zero. Essa lição nunca o abandonou. O capítulo automotivo desta história começa de fato com o tio de Wei Jianjun, Wei Deliang. Em 1976, Wei Deliang fundou uma pequena oficina de reparação de veículos em Baojing, em colaboração com o governo local do município de Nandayuan. Era modesta, consertava veículos agrícolas e caminhões básicos, mas com o tempo cresceu. Em 1984, Wei Deliang a rebatizou como Great Wall Industry Company e começou a produzir seus próprios veículos comerciais, caminhões pequenos e veículos básicos tipo SUV, baseados em designs chineses existentes. Não era sofisticado, mas era um começo. Então, em 1989, tudo mudou. Wei Deliang morreu em um acidente de carro. A empresa que ele havia passado mais de uma década construindo reverteu para o controle do governo local do município. Sem sua liderança, a Great Wall Industry começou a lutar. As dívidas se acumularam. A direção desapareceu. Os trabalhadores estavam incertos. O governo precisava que alguém interviesse. E em 1990, Wei Jianjun levantou a mão. Ele se afastou da empresa de seu pai, assinou um contrato de gestão com o governo do município e entrou em uma fábrica carregando o peso de 60 meios de vida, uma montanha de dívidas e absolutamente nenhuma garantia de sucesso. O que ele encontrou dentro daquelas paredes não era bonito, mas o que ele via em sua mente era algo completamente diferente. A primeira coisa que Wei Jianjun fez quando assumiu a Great Wall foi algo que definiria a fabricação chinesa por toda uma geração. Ele estudou tudo, desmontou veículos, contratou engenheiros e mecânicos e se sentou com eles no chão da fábrica, aprendendo como os carros eram realmente construídos. Ele não tinha treinamento automotivo formal. Então, criou seu próprio currículo. Em 1993,
A Great Wall estava produzindo carros de passeio. E é aqui que a história fica complicada. Alguns desses modelos iniciais tinham uma forte semelhança com veículos japoneses bem conhecidos. Havia um modelo muito parecido com o Nissan Cedric, outro que evocava o Toyota Crown. Esta é uma parte da história da Great Wall que não aparece na biografia oficial da empresa. Mas aconteceu. E não era exclusivo da Great Wall. Foi assim que toda uma geração de fabricantes chineses aprendeu a fazer carros. Você estuda o que funciona, constrói, entende por que funciona e depois melhora. Os críticos chamaram de cópia. Wei Jianjun chamou de educação. Os resultados falaram por si mesmos. A Great Wall se tornou lucrativa quase imediatamente sob sua liderança. O governo do município ficou tão impressionado que renovou seu contrato por mais 5 anos antes mesmo de o primeiro ter expirado. Mas então o governo chinês interveio e endureceu os regulamentos sobre a produção de carros de passeio para fabricantes menores. A Great Wall foi forçada a abandonar sua linha de sedãs antes de 1995. Um homem menor teria visto isso como o fim. Wei Jianjun viu como um redirecionamento. Durante viagens de negócios à Tailândia e aos Estados Unidos, ele havia estado observando as estradas com atenção. As caminhonetes estavam em todo lugar. Na América, a série Ford F era o veículo mais vendido do país. Na Tailândia, as caminhonetes dominavam as estradas. Na China, o mercado de caminhonetes era quase totalmente controlado por modelos japoneses caros produzidos por joint ventures estatais. Modelos que a maioria das empresas e agricultores chineses comuns não podiam pagar. Wei Jianjun viu uma enorme lacuna no mercado. Em 1996, a Great Wall lançou a caminhonete Deere. Era baseada na arquitetura da Toyota Hilux, a plataforma de caminhonete mais testada da Terra. Mas o preço era aproximadamente metade do que a concorrência japonesa cobrava, e a qualidade era genuinamente competitiva. O Deere esgotou. Os pedidos chegavam mais rápido do que a fábrica conseguia atender. Pela primeira vez em sua história, a Great Wall Motor não estava apenas sobrevivendo, estava vencendo. Wei Jianjun havia encontrado sua arma e estava apenas começando. Deere fez algo que nenhuma quantidade de lobby ou negociação poderia ter feito. Provou, além de qualquer dúvida, que Wei Jianjun era o homem certo para liderar a Great Wall Motor. O governo do município de Nandayuan havia lhe dado a empresa por desespero. Agora o via se tornar uma das histórias de sucesso automotivo mais comentadas da província de Hebei. A Great Wall introduziu múltiplas variantes do Deere, com nomes de modelos como Sailor e Sokou. E então, Wei Jianjun fez seu próximo movimento lógico. Ele percebeu que colocar um teto sobre a área de carga de uma caminhonete e adicionar um banco traseiro criava algo novo, um veículo utilitário esportivo básico. A plataforma já estava lá. O processo de fabricação já era compreendido. O custo de desenvolvimento era mínimo. Os primeiros SUVs da Great Wall, com nomes como Safe, Sing e Pegasus, usavam a mesma plataforma e tecnologia das caminhonetes. Não eram veículos de luxo, não eram tecnologicamente avançados, mas eram acessíveis, eram confiáveis. E chegaram exatamente no momento em que os consumidores chineses começavam a querer algo mais do que um sedã básico. Venderam extraordinariamente bem. Em 1998, o governo do município de Nandayuan tomou uma decisão que definiria as próximas 3 décadas da história automotiva chinesa. Eles privatizaram a Great Wall Motor e, em reconhecimento a tudo que Wei Jianjun havia construído, deram a ele 25% do recém-formado Great Wall Motor Group. Não porque ele pediu, mas porque ele havia demonstrado ano após ano que sem ele não haveria nada a privatizar. Nos anos seguintes, Wei Jianjun e sua família, incluindo seu pai, sua mãe e sua esposa, adquiriram gradualmente ações adicionais. Em 2001, a família Wei controlava 56% da empresa. O governo do município reteve o restante. Em 2003, Wei Jianjun abriu o capital da Great Wall Motor na Bolsa de Valores de Hong Kong. O jovem, que um dia havia trabalhado em uma fábrica de tapetes, agora tocava o sino em um dos mercados financeiros mais importantes do mundo. Mas a história real, a história que o tornaria bilionário, ainda não havia começado. Em meados dos anos 2000, a Great Wall Motor era a líder indiscutível da China em caminhonetes. O negócio era lucrativo, a marca era respeitada
E Wei Jianjun poderia ter continuado nesse caminho indefinidamente. Mas ele estava observando algo acontecendo no mercado chinês que a maioria de seus concorrentes ignorava. Os SUVs na China tinham um problema. Durante a maior parte de sua história, eles haviam sido associados a obras de construção, fazendas e frotas governamentais. Eram vistos como rudes, agrícolas, sem glamour. Mas a classe média chinesa estava explodindo. Milhões de famílias estavam entrando na economia de consumo pela primeira vez. Estavam comprando apartamentos, estavam tirando férias e procuravam um veículo que dissesse algo sobre quem estavam se tornando. Nas estradas da China, frequentemente cheias de buracos, frequentemente caóticas, frequentemente imprevisíveis, um grande SUV oferecia algo que um sedã não podia. Oferecia presença, oferecia segurança, oferecia a sensação de estar acima do caos em vez de dentro dele. Wei Jianjun viu essa mudança acontecer antes que a maioria das pessoas no setor a reconhecesse. Ele tomou uma decisão que chocou sua própria equipe de gestão. Reduziu significativamente a produção de sedãs, redirecionou recursos de engenharia, capacidade de fabricação e orçamento de marketing para uma nova marca dedicada aos SUVs. Essa marca era a Haval, e o veículo que a definiria era o Haval H6. Lançado em 2011, o H6 era tudo o que Wei Jianjun havia prometido. Era elegante o suficiente para estacionar na frente de um shopping. Era espaçoso o suficiente para uma família em crescimento. Tinha preço ao alcance da classe média emergente. E era confiável de uma forma que os consumidores chineses nem sempre haviam podido esperar das marcas nacionais. O H6 não apenas vendeu bem, tornou-se o SUV mais vendido da China por 103 meses consecutivos. 103 meses. Isso é quase 9 anos de domínio ininterrupto no mercado automotivo mais competitivo da Terra. Nenhuma marca importada conseguiu isso. Nenhum fabricante estatal conseguiu isso. Uma empresa de propriedade privada de Baoding, construída por um homem que costumava dirigir um Lada, conseguiu isso. Em 2013, os resultados eram inegáveis. A Great Wall Motor havia se tornado o fabricante de automóveis mais lucrativo da China. Não o maior em volume, o mais lucrativo. A margem em cada SUV Haval era excepcional porque Wei Jianjun havia passado 2 décadas obcecado com controle de custos e eficiência de fabricação. Enquanto outros fabricantes perseguiam participação de mercado, ele estava construindo uma máquina que transformava cada venda em lucro máximo. A Forbes percebeu. Os mercados financeiros perceberam. E a indústria automotiva global começou a prestar muita atenção ao homem de Baoding. Quando você olha para o que Wei Jianjun construiu, a escala é quase difícil de compreender para um homem que começou com 60 trabalhadores e uma pilha de dívidas. A Great Wall Motor não é uma marca, são 5. Haval é a especialista em SUVs. A marca que conquistou o mercado médio da China e agora exporta para mais de 170 países, da Austrália à África do Sul e ao Brasil. Tank é a marca de luxo off-road. A marca que compete diretamente com o Land Rover Defender e o Mercedes Classe G. Construída para pessoas que querem capacidade genuína sem pedir desculpas pelo preço. O Tank 700, em particular, se tornou um dos veículos visualmente mais imponentes produzidos em qualquer lugar do mundo. Wei é a marca Premium, nomeada diretamente com o sobrenome da própria família de Wei Jianjun. Uma declaração deliberada de que o luxo chinês merece carregar uma identidade chinesa. Ora, é a marca de veículos elétricos, compacta, com design de vanguarda, voltada para o consumidor urbano jovem que quer algo diferente. E GWM é o braço comercial global de caminhonetes e veículos comerciais, o descendente direto daquela caminhonete Deere original que começou tudo em 1996. 5 marcas, 5 identidades distintas, 5 conversas diferentes com o cliente. Tudo sob o controle de um homem que se ensinou engenharia automotiva no chão de uma fábrica em Baoding. Mas talvez o momento mais simbólico em toda a carreira de Wei Jianjun tenha chegado em 2018. Naquele ano, ele se sentou diante dos executivos da BMW, uma das marcas automotivas mais prestigiosas do mundo. Uma empresa fundada em 1916, uma empresa com mais de um século de herança em engenharia. E assinou um acordo de joint venture de 50%. O resultado foi a Spotlight Automotive, criada para desenvolver e produzir veículos elétricos juntos.
Os primeiros produtos dessa parceria foram a nova geração de modelos Mini elétricos, veículos que carregam um dos nomes mais queridos da história automotiva britânica. Agora fabricados em uma fábrica em Baoding, China, o garoto que dirigia um Lada pelas ruas de uma cidade chinesa provincial e sonhava com o rally, agora coproduzia carros com a BMW. A China não apenas alcançou o Ocidente. Nas mãos de homens como Wei Jianjun, a China se sentou à mesa, olhou o Ocidente nos olhos e disse: "Nós pertencemos aqui." E o mundo está apenas começando a entender o que isso significa.